Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sim? Hoje nós vamos falar um pouquinho nesta aula sobre crase, tá? Quer dizer, um pouquinho não, vamos iniciar o assunto sobre o uso de crase, tá? Para isso a prof convida vocês para pegarem o livro didático lá na página 19, tá? Pega lá, aí vamos trabalhar juntos, ok? Em primeiro lugar, você tem que compreender o que é essa crase. Olha, pessoal, que é esse sinalzinho aqui, ó. Isso é uma crase sobre o A. E vai dizer assim, prof, mas quando é que o A exige crase? Olha só, quando há a fusão de duas vogais. Ou seja, quando o verbo onde está inserido o A exige preposição e a palavra que vem logo a seguir seja algo que admita, que permita que se use o artigo A. Então, na fusão da preposição A mais o artigo A, nós temos então o A craseado, ok? A prof colocou aqui alguns exemplos para a gente ir discutindo, tá? Para eu ir comentando com vocês se vai crase ou não vai, tá bom? Vamos ao primeiro? Lá diz assim, eu vou à escola. Quem vai a algum lugar, por exemplo, ao cinema, ao teatro, a algum lugar. E a palavra escola é uma palavra feminina. Ela admite o artigo A antes dela, certo? Sendo assim, eu vou à escola é craseado, ok? Vamos analisar a outra. Eu ando a cavalo. Pessoal, olha que o que vem depois aqui é uma palavra no masculino. Antes de palavras no masculino, tá? Não se usa crase, certo? Por isso, você não vai dizer eu ando a cavalo. O cavalo não aceita a palavra a como artigo. Esse a que está aqui é preposição, certo? Então, aqui não leva crase. Porque logo após tem uma palavra no masculino, ok? Vamos analisar a outra? Comecei a ler um novo livro. Quem começa a alguma coisa, né? E o que vem depois? Ler. Ler é um verbo que está no infinitivo, tá? Sendo o verbo no infinitivo, certo? Infinitivo, certo? Estando logo após o A no verbo no infinitivo, não se usa crase também. Como aqui, né? Que está logo antes o A, o que vem? Palavra masculina. Então, por isso, ok? Então, não se usa, né? Antes de palavras que sejam masculinas. Não se usa antes de verbo no infinitivo. Vamos ver a outra? Hoje vou a Cascavel. Eu vou a cidade de Cascavel. Só que a prof faz assim um artifíciozinho para vocês entenderem. Sempre se pergunte, tá? Quem vai a, se volta da ou se volta de? Como assim? Esclarecendo. Vamos a Cascavel? Eu vou a Cascavel e eu volto de Cascavel ou da? De. Então a prof fala assim, se eu vou a, mas volto de Cascavel, crase para quê?
certo? Não vai crase nesse caso, certo? Agora, veja o outro exemplo. Eu vou à Itália. Vamos voltar? Eu voltei de Itália ou da Itália? Eu volto da Itália. Daí eu digo assim, artifícios, tá? Se eu vou à Itália e volto da, crase a, ok? Se eu vou a e volto de, crase para quê? Ok? É um artifíciozinho que funciona. Não sempre, mas na maioria das vezes, tá bom? E existem ainda os casos de crase facultativo, tá? Que pode ser usado ou não. Vamos ver esse outro caso aqui, né? Que não usa. Depois vamos para os facultativos. Eu vou à sua casa. Nesse caso, não precisa usar, porque a palavra que vem depois é um pronome, certo? Então, não precisa ser usada a crase, ok? Lá diz assim, na página 19, acompanha com a prof. Que crase é a fusão de duas vogais, a preposição a e o artigo a? E quando que ocorre essa fusão, né? Basicamente, quando a palavra antecedente exige o a e a palavra seguinte aceita o a, tá? Vamos ver um exemplo que tá ali? Não cicatrizou devido à glicemia. A com crase. Glicemia feminino, certo? Observe que no exemplo anterior houve a fusão da preposição a, exigida pelo verbo devido e antecedido daí com o artigo a, que é aceito pela palavra glicemia, ou seja, eu falo a glicemia, né? Para marcar essa fusão, utilizamos esse acento grave, né? Indicador de crase sobre o a, ok? Veja o exemplo da frase 1 e 2 para a gente comentar a 53. O aluno alertou a classe. Gente, ele alertou a classe? Não, né? Não precisa ser assim, certo? Ele alertou a classe. Nesse primeiro caso, esse a é simplesmente um artigo, tá? Não foi crase. Veja o segundo. O paciente recorreu, quem recorre a, e ele recorreu à justiça. Então, para não ficar, ele recorreu à justiça, houve a fusão e ele recorreu à justiça, certo? E vem a pergunta que diz assim, por que na segunda frase há acento grave sobre o a? Simples, porque houve a fusão entre a preposição a, exigida pelo verbo recorrer, tá? E fundiu-se, né? Se juntou com o a, que é aceito, o a artigo, que é aceito pela palavra justiça, que justiça é uma palavra no feminino, ok? Simples, né? Não é tão complicado, ok? Seguindo, casos de uso obrigatório da crase. Além dos casos exemplificados, como na oração que nós discutimos aqui, né? Que ele recorreu à justiça, craseado, o emprego acento grave indicador de crase é obrigatório nas seguintes situações. Na fusão do artigo a ou as, tanto faz se é plural, tá, ou não, e do a inicial dos demonstrativos como aquele, aquela, aquilo. Olha o exemplo que está ali. Referiu-se àquele sítio, para não dizer aquele. Para não dizer isso, o
que que faz? Faz uma fusão e usa-se aquele, ok? O outro, diante da palavra casa, quando acompanhada de expressão especificativa, refiro-me. Quem se refere a algo, e aqui vem a casa, certo? Casa admite o artigo no feminino, então por isso que é craseado. Refiro-me à casa de meus pais, ok? 3. Em locuções adverbiais femininas, tá? Às vezes, as claras, as ocultas, as escondidas, a força, a noite, a tarde, a vela, tá? Em indicação de horas, sempre. Hoje teremos uma reunião às 18 horas, ok? Às 18 horas, tá? Então, sempre antes de horário vai, ok? Um outro caso que veio à mente da prof agora, que muita gente confunde e que não pode usar, é proibido mesmo, quando as palavras são repetidas. Por exemplo, eu e fulano ficamos face a face. Sabe? Um diante do outro, face a face. Palavras idênticas, repetidas, não usa crase também. Tá bom, queridos? Seguindo, uso facultativo, que tá certo você usar ou não usar. Aqui que a prof tinha dado o exemplo. Antes de pronome, o emprego do acento grave indicador de crase é facultativo nas seguintes situações. Quando está antes de pronome possessivo, seu, sua, meu, minha, tá? É facultativo, tá? Diante de nome próprio feminino, todas as críticas eram feitas a Denise. Pode usar ou não, tanto faz, tá? Note que o uso do artigo diante do pronome possessivo e do nome próprio feminino é facultativo, tá bom? Facultativo quer dizer pode usar ou não, ok? Uso com pronomes. Fique atento ao uso do acento grave antes de pronome relativo, como esse exemplo que a prof falou também, né? Quer dizer, esse é um pronome demonstrativo, né? Esse usa, sem dúvida, a, aquele, a, aquela, ok? A decisão a qual você se refere já foi tomada. Usa-se crase. Diante de pronome demonstrativo. Esta é a senha a que, né? Eu me refiro. Usa-se crase. Outro exemplo. Esta imagem é semelhante à de ontem. Usa-se crase, tá? Agora, você vai testar teu conhecimento, tá? Colocando em cada asterisco que tem ali o que é correto. Se é artigo ou se é preposição. Leia com atenção e faça A, B, C e D, ok? Aí a prof já volta para a gente fazer a correção, tá bom? Grande beijo para vocês!